Bom dia, tudo bem? Tranquilo com vocês? Essa semana fez um pouco de frio, né? Acho que todo mundo percebeu. A gente dá graças a Deus pela invenção do chuveiro quente, algo que nos alegra muito, especialmente numa semana como essa. Mas junto com o frio, eu não sei se vocês percebem, mas surgem outros fenômenos, principalmente no que diz respeito a redes sociais. Por exemplo, com o frio que surgiu essa semana, esse som está meio esquisito, não está? Daqui está meio estranho, mas acho que deve ser a minha voz, é por causa do frio. Junto com o frio, nessa semana, surgiram essas discussões sobre se frio é bom, se frio é ruim, e aí começa aquela argumentação, né? Está longe de outubro ainda, quando as discussões vão ficar mais intensas na política, mas aí o pessoal vai arrumando motivo para discutir antes disso, e um desses motivos é exatamente o frio. Começam aqueles argumentos assim, no frio nós nos arrumamos melhor, no frio a gente come mais, no frio a gente não fica suando o tempo todo, e ficam essas discussões. Surge também com o advento do frio. Aquele personagem que encarna o repórter da previsão do tempo, você deve ter alguns desses nas suas redes sociais. Toda postagem que o cara faz, ele coloca lá 25 graus, 23 graus, 21 graus. Todo mundo sabe que está frio, não precisa você fazer isso, que a gente consegue sentir, a gente consegue perceber, não tem necessidade disso. Junto com isso, voltam de novo, né, aquelas piadinhas de Cabral, descobriu o Brasil, não cobriu de novo. Você que faz esse tipo de piada é o mesmo que faz a piada do pavê. Ela não tem graça, nem no calor, nem no frio. Junto com isso, surgem as pessoas que, por preferirem o calor, usam esse momento para desabafar, né? Quando é calor, todo mundo reclama, mas agora vocês estão vendo o que é bom e tal. Além disso, outros personagens, aquele que faz stories tomando café, um livro que ele nunca leu na imagem, e a musiquinha do Djavan, certo? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Mas aí você escreve sensação térmica com C. Todo mundo sabe que você não leu o livro. Todo mundo sabe que você não lê livro nem no calor, nem no frio, e talvez nem ouça Djavan. Tudo isso a gente percebe como resultado desses dias frios que nós temos vivido. Agora imagina você estar num lugar, depois de um longo dia de trabalho, dormindo, ao ar livre, em uma região que venta bastante, e você está ali coberto, tranquilo, desfrutando do seu descanso, depois de ter trabalhado por um longo dia, aliás, depois de ter trabalhado por semanas na colheita, e de repente alguém vem de noite e descobre os seus pés. Vai lá no seu cobertor, levanta ali, que você está bem coberto, e tira ali dos seus pés, aquele vento vai passar a te incomodar e vai te acordar. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que acontece no texto que a gente vai ler hoje. Boaz, ele está num lugar chamado Eira, que é um local onde eles ajuntavam tudo que eles recolhiam durante a colheita. Essa época de colheita era uma época onde havia vento frio e vento muito forte. Algumas correntes de vento passavam por esse lugar, tanto que eles costumavam utilizar o próprio vento como uma ferramenta para ajudar na colheita. Eles pegavam os grãos, jogavam para o alto. Os grãos que eram mais leves, que era o caso do joio, por exemplo, o vento levava embora, enquanto os grãos de trigo e de cevada, eles acabavam caindo. Por isso que quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, não sei se você se lembra dessa história, mas ele diz que é exatamente na época da colheita que o joio ele é separado do trigo. Então, esse local era um local estrategicamente pensado para ser um campo muito aberto, onde correntes de vento passavam ali. Esses homens estavam trabalhando desde a colheita, agora no fim da colheita, eles reuniam todos esses grãos, e Boaz está ali descansando depois de um longo dia de trabalho, e vem uma mulher e simplesmente descobre os seus pés. É importante que a gente diga que esse texto é um texto bíblico de difícil interpretação. Ele é um texto descritivo, ele não é um texto normativo. O que isso significa? Que o escritor, o autor, provavelmente o profeta Samuel, que escreve o livro de Ruth, ele está descrevendo o que aconteceu, ele não está te instruindo para que você faça igual. É óbvio
que há lições que nós podemos aprender, mas o propósito primário desse texto não é trazer um exemplo de como você deve agir. Por exemplo, se você me diz assim, eu quero muito casar com um homem como Boaz, o meu conselho não vai ser o mesmo conselho que Noemi deu para Ruth. Toma um banho, se perfume, vá onde o teu crush, o pessoal mais antigo aí é pretendente, pessoalzinho, e outras formas de falar a mesma coisa, vá lá onde o teu crush está dormindo, descubra os pés dele. Não é isso, não é sobre isso. Em última instância, o texto que nós vamos ler hoje, Ruth capítulo 3, ele significa para nós que Deus demonstra bondade, dando proteção e provisão para aqueles que se apegam a Ele pela fé em um Redentor. Nós vamos ler todo esse capítulo, mas vamos ler aos poucos, portanto eu te convido a abrir a sua Bíblia em Ruth capítulo 3, e se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo, ou abra o site aí, enfim, do jeito que for mais fácil para você. Ruth capítulo 3. É exatamente essa a proposta que esse capítulo nos traz. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui reunido para aprender um pouco mais sobre o Senhor, para olhar para esse trecho bíblico e perceber algumas verdades contidas nele, que nos desafiam, que nos ensinam e que, acima de tudo, nos apontam para o nosso grande Redentor, que é Jesus. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente consegue perceber nesse texto, e a gente não vai ler todo o capítulo de uma vez, mas a gente vai caminhando por todo esse capítulo, é que Noemi, ela elabora um plano. E esse plano nós vemos do verso 1 até o verso número 6. Vamos ler agora do 1 ao 3, para a gente começar a entender. O texto no capítulo 2 é aquele encontro de Noemi com Boaz. A gente percebe isso lá no começo da colheita. Boaz diz que ela poderia continuar colhendo até o final da época da colheita, e o texto termina mostrando para nós que a vida de Ruth ainda não era tão fácil, que termina dizendo que ela continuou morando com a sua sogra. E aí nós chegamos ao capítulo 3, que começa dizendo o seguinte: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Esse é o início do plano de Noemi. Ela quer providenciar segurança e felicidade para Ruth. Há alguns indícios que essa mulher se converteu de verdade. Se você está acompanhando essa série desde o início, você vai ver o quanto essa mulher era amargurada, insuportável e tantos outros adjetivos que a gente pode usar para defini-la, mas agora nós temos indícios de que essa mulher ela está um pouco diferente. Ela começa esse plano que nós acabamos de ler pensando em Ruth. O seu pensamento, o seu foco não está mais sobre ela. Noemi era uma mulher que se vitimizava o tempo todo e colocava a culpa em Deus pelas suas más decisões. É o Senhor quem está contra mim, o Senhor pesou a mão contra mim, o Senhor me tornou amargurada, o Senhor trouxe sofrimento sobre a minha casa. O tempo todo ela colocando a culpa em Deus e revelando a amargura que há no seu coração. Pessoas amarguradas pensam que o mundo gira em torno delas mesmas. A postura de Noemi começa a nos mostrar que algo aconteceu na vida dessa mulher, quando ela começa a elaborar um plano, e esse plano ele está sendo primariamente pensado a partir da perspectiva de Ruth. Ela está preocupada com Ruth. Ela diz para Ruth que deveria procurar para ela um lar seguro para a sua felicidade. No capítulo 1, a família de Noemi se muda para Moabe. Lá você vai se lembrar que o marido e os filhos dela morrem. Ela retorna então com uma de suas noras, chamada Ruth, para Belém. No capítulo 2, no início da colheita, Ruth e Boaz se conhecem. Ele diz para ela que ela poderia ficar até o fim da colheita, e esse capítulo 3 nos indica exatamente que nós chegamos até o final da colheita. Nós vemos no versículo 2, Noemi dizendo: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo.
essa noite ele estará limpando a cevada na eira, o que é um indício para nós de que a colheita estava no fim. Por que é importante nós sabermos disso? Porque no capítulo 2, Ruth conheceu Boaz no início da colheita, no capítulo 3 nós chegamos ao fim da colheita e aqui nós conseguimos nos situar porque há uma distância de tempo aproximada entre o começo e o fim da colheita e essa distância é uma distância aproximada de 7 semanas. Biblicamente, o que significa 7 semanas? 49 dias, né? 7 semanas vezes 7 dias da semana, 49 dias. Tem um pessoal que torna isso místico, né? A campanha das 7 semanas de Boaz. A gente poderia fazer isso, mas não, a gente não poderia fazer isso não. Só para que você entenda que há uma distância, mais ou menos, de quando Ruth e Boaz se conheceram até o texto que nós chegamos aqui. 7 semanas que eles haviam se conhecido, mas o relacionamento ele não evoluiu. Noemi, então, ela tenta ajudar. Ela cria um plano e ela menciona Boaz. No capítulo 2, ela vai falar o nome dele, dizendo para Ruth, olha, Boaz, senhor das servas com quem você esteve, ele é nosso parente próximo. 7 semanas que eles se conheciam e Noemi agora está tentando ajudar. Ela está dizendo para Ruth que esse homem ele é um dos possíveis resgatadores e Ruth já tem um plano, inclusive, definido para ajudar. Noemi tem um plano definido para ajudar Ruth. Ela vira para Ruth e fala, olha, traga a pessoa amada em uma noite. Mas eu tenho algumas exigências aí para você cumprir, algumas exigências para isso. E Noemi dá um conselho muito prático para Ruth. Ela fala o seguinte, olha, lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa. É um conselho muito bíblico e muito sábio. Você quer arrumar alguém para se casar, toma banho. A primeira coisa, assim, não tem, às vezes a gente pensa sempre nas coisas grandiosas e tal. Será que é a pessoa que Deus tem para mim? Cara, toma um banho, sai. Depois você vai ver essas questões, mas a principal delas é um conselho muito prático que essa mulher está dando aqui. Toma banho, escove os dentes, se perfume, se arrume. E outro ponto importante é que Noemi diz para Ruth que ela deveria vestir a sua melhor roupa. Nesse contexto aqui é importante nós pensarmos nesse termo, porque essa é uma espécie de sinal de que ela está disponível. Naquela cultura, as mulheres de luto, elas se vestiam de um jeito característico, com roupas que simbolizavam isso. Então você olhava para uma mulher, dependendo da forma como ela estivesse vestida, era uma forma de mostrar para toda a sociedade que ela ainda estava de luto. E Ruth era uma mulher viúva. Vestir essa roupa diferente era uma forma de mostrar que ela está disponível agora. O conselho de Noemi para Ruth não é só vista uma roupa bonita, mas é também um conselho que diz o seguinte, olha, não se mostre mais como uma viúva de luto. Altere aí o seu status de relacionamento, que você trocando de roupa é uma forma de você mostrar que você está disponível. E talvez essa seja a razão, inclusive, pela qual Boaz ainda não tivesse investido ou tentado alguma coisa com Ruth, porque ela se mostrou o tempo todo fechada, de luto, ainda sofrendo por causa da morte do seu marido. O conselho de Noemi é exatamente o contrário, olha, toma banho, se perfume e coloca aí roupas novas, mostre que você está disponível exatamente para Boaz, porque ela menciona logo em seguida que Boaz ele estará limpando cevada na eira, o plano está todo pronto, o que Ruth deveria fazer, onde ela deveria ir, com quem ela deveria se encontrar, e outra parte do plano é Noemi dizer para Ruth, não apareça a Boaz, até que ele tenha terminado de comer e beber. E agora nós chegamos a uma parte muito estranha do texto, no versículo 4, que eu te convido a ler comigo. No fim do 3, Noemi vai dizer, não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. E aí no 4 ela diz o seguinte, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. É estranho, né? Um plano assim meio esquisito. Olha, vai lá para onde está Boaz, veja bem o lugar onde ele está deitado. Cuidado para não descobrir o pé da pessoa errada.
Presta bem atenção se é ele. Há muitos homens ali reunidos, você não vai tirar o cobertor do pé do homem errado. Pelo amor de Deus, note bem o lugar onde ele está deitado, e Ruth, ela decide fazer exatamente como a sua sogra havia orientado. É um plano muito estranho na nossa cultura, mas é importante nós frisarmos que Noemi, ela não está sendo imprudente aqui no seu conselho. Ela conhecia Boaz. A integridade de Boaz, o caráter de Boaz são mencionados no capítulo anterior. A ideia aqui não é que eles tivessem relações sexuais sem se comprometerem pelos vínculos do casamento, até porque, se eles têm relações sem esse compromisso, pela lei em vigor, isso tornaria o casamento entre eles proibido. Então a ideia não é essa. O plano de Noemi, desde sempre, era que eles se casassem. Ela tem plena convicção que Boaz não vai comprometer a sua integridade ou mesmo a de Ruth. Ela sabe quem é Boaz. Ela sabe que ele é um homem que guarda a lei, que cumpre as exigências da lei. Então a esperança de Noemi era que Ruth conseguisse chamar a atenção de Boaz de algum modo e ele pudesse responder como um redentor, como um resgatador. Outro ponto importante antes de prosseguirmos, mais uma vez, esse texto não tem a intenção de ser um texto com dicas para namoro. Esse texto não tem a intenção de ser um texto que traz a história de um exemplo de como você deve agir se você quiser se casar. Então, tanto para o conselho que Noemi dá para Ruth, que serve para você, se você quiser namorar, toma banho, se perfume, vista a melhor roupa, é importante pensar pelo outro lado também, se você é um rapaz que pensa em se casar e pensa em deixar o teu endereço aqui na conexão para alguma irmã solteira ir de madrugada e tirar o cobertor dos seus pés, eu oro hoje de manhã para que você seja visitado pela Dercy Gonçalves em sonhos essa noite. Nessa porção do texto, irmãos, que acabamos de ler, nós somos lembrados também, mais uma vez, que o fato de Deus ser soberano não é desculpa para sermos passivos e não agirmos. Noemi, ela tem um plano e Ruth coloca o seu plano em ação. Ruth não fala assim, mas se Boaz for a pessoa que Deus tem para mim mesmo, Deus vai mostrar para ele, alguma coisa vai acontecer, afinal de contas, eu escolhi esperar. Ruth não faz isso. E você também não deve fazer, não, tá? De vez em quando é bom que você escolha agir. Se você escolheu esperar, você vai ficar esperando por um bom tempo, né? Tem um ministério aí de família chamado Casados para Sempre, não sei se você já ouviu falar. Tem um pessoal fundando agora os solteiros por enquanto, se você tiver interesse. É exatamente para pessoas que não ficam esperando a vida toda, mas decidem que há momentos em que é importante você agir. Amém? Mas a primeira coisa, é importante tomar banho antes de qualquer coisa. Em segundo lugar, depois do plano de Noemi, que é mostrado para nós até o verso 6, nós vemos a partir do verso 7 a atitude de Ruth. Lê lá comigo do verso 7 até o verso 9. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ruth fez exatamente o que Noemi havia sugerido. Ela não se aproximou, não se revelou a Boaz até que ele tivesse comido e bebido. O texto vai dizer que Boaz ele comeu e bebeu. Depois que ele comeu e bebeu, ele ficou alegre e ele se deitou perto de um monte de grãos. Esse ficar alegre no texto não quer dizer que ele estava bêbado, fora da sua ação, inconsciente, mas é claro que essa é uma noite de comemoração. É claro que depois de longos anos de seca, se você se lembra, Belém passou por pelo menos 10 anos de seca e agora eles estão tendo uma colheita produtiva, então essa era uma noite de festa e eles se alegraram com isso, de modo muito prático. Boaz, ele não estava embriagado, mas essa alegria é aquele grauzinho do começo, assim, bem gostosinho. Boaz, ele está nessa situação. O texto vai dizer que ele tinha comido e bebido, logo em seguida ele ficou alegre. Essa é uma expressão usada por todo o Antigo Testamento para se referir a isso.
Provérbios, por exemplo, vai dizer que o vinho, ele alegra o coração do homem. É exatamente nesse sentido que o texto está dizendo. Então, você que nos visita, ou você que não tem tanto contato com a palavra de Deus, quando a Bíblia fala, por exemplo, em vinho, ela está se referindo a vinho mesmo, né? Tem uma turma que diz que o vinho da Bíblia não tinha álcool, e eu não sei como é que Noé ficou bêbado se não tinha álcool. Eu não sei como é que Paulo diz para não se embriagar, se era suco de uva, não tinha a menor necessidade de ele escrever sobre isso, mas é fato que Boaz, ele está alegre, ele está reunido ali com seus amigos, naquela felicidade, naquela alegria, e de repente uma mulher vem, ele está dormindo, ela descobre os seus pés, se deita do lado dele, e é óbvio que ele vai acordar assustado. Imagino que deve ser parecido com Adão, quando acordou da cirurgia, deu de cara com Eva, não entendeu nada, é mais ou menos o que Boaz está experimentando ali, e ele poderia repreendê-la, ele poderia fazer uma série de coisas, mas ele pergunta, quem é você? E aí, diante dessa pergunta existencial que ele faz para Ruth, ela diz quem ela é, eu sou Ruth, e ela é uma mulher para frente, ela já faz aqui uma proposta de casamento. Eu sou Ruth, vamos lá no versículo 9, eu sou sua serva Ruth, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Estender a capa é um símbolo usado em Israel para se referir a casamento. Ruth está dizendo, eu sou Ruth, case-se comigo. Para frente, né? Ruth está dizendo para Boaz, olha, eu sou Ruth, me proteja, se case comigo, estenda a sua capa sobre mim. E ela lembra ainda Boaz que ele poderia fazer isso legalmente, porque ele é um resgatador. Ele é alguém que a lei previa que pudesse ser uma pessoa que a resgatasse, que assumisse essa família, e é exatamente isso que ela diz para ela, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. A partir do verso 10, nós vemos a resposta de Boaz, a gente vê isso do 10 ao 15, e eu queria que você se lembrasse que nós começamos essa série dizendo que ela está situada no período dos juízes, e o texto vai dizer por várias vezes que nessa época, nesse tempo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um decidia o que era lei para si mesmo. Uma época de verdades relativas não muito diferente da época que nós vivemos hoje. Por que é importante pensar nisso? Porque Ruth foi até Boaz. Ele poderia ter se aproveitado dela. Em uma disputa no tribunal, em uma disputa de acusações, a sua palavra, a palavra de Boaz, teria muito mais peso do que a palavra de Ruth. Ela era uma viúva, ela era uma mulher estrangeira. Boaz era um homem nobre, um homem rico, um homem conhecido. A sua palavra teria muito mais peso, ele poderia ter feito inúmeras coisas, mas ele é um homem honrado, um homem que segue a lei, e nós percebemos isso na forma como ele responde nos versos 10 e 11. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Boaz já é um coroa e meio complexado, a gente consegue perceber isso pela sua resposta. O Senhor te abençoe, você poderia ter ido atrás de um novinho aí, mas Deus te abençoe porque você veio exatamente atrás de mim. E aí no verso 11 ele oferece a ela uma recompensa quando ele diz, agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Ele vai dizer para ela que o seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. O primeiro gesto de bondade ao qual ele se refere é o fato de Ruth cuidar da sua sogra, acompanhar a sua sogra, embora não fosse obrigada a isso. Mas ele está dizendo, esse teu gesto de bondade agora é ainda maior do que o primeiro. E ele está se referindo exatamente a isso. Você poderia ir atrás dos mais novos. Você está vindo atrás de mim, e não é só pelo meu dinheiro. Boaz era tipo o velho da lancha, ele era alguém com dinheiro bem estabelecido, e ele está dizendo para Ruth, não é só por causa do dinheiro, porque você poderia ir atrás de alguém mais novo, que fosse pobre, que fosse rico, você não veio porque eu sou rico, porque você poderia se casar com alguém rico também, e muito mais novo do que eu. Deus te abençoe por isso, Deus te recompense por isso, e ele dá a ela uma garantia, eu vou fazer tudo o que você me pedir. Você é uma mulher virtuosa e todos sabem disso. Ruth está há aproximadamente 7 semanas morando em Belém.
E Boaz vai dizer que ela é uma mulher virtuosa e todos os seus concidadãos, todas as pessoas da cidade já podiam dar testemunho sobre o caráter e a integridade de Ruth, ainda que ela estivesse morando ali por aproximadamente 7 semanas. E agora Boaz, eu acho que está mais apaixonado ainda, porque ele vai olhar para Ruth e ele vai fazer uma declaração que talvez você, com 30 anos de casado, não tenha ouvido do seu marido ainda, que Boaz diz o seguinte: farei tudo o que você me pedir. Irmãos, Boaz não era o Tonho da Lua, mas ele também queria Rutinha nessa altura do campeonato. Se os mais velhos tiveram dificuldade para entender o que era crush, agora é hora dos mais novos se sentirem deslocados. Depois você olha no Google aí. Só que havia um problema muito sério, e a gente vê isso nos versos 12 e 13. Boaz vai dizer o seguinte: é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Ou seja, eu tenho esse direito, mas para que eu exerça esse direito de me casar com você, existe alguém que pela lei tem esse direito antes de mim. Somente se essa pessoa abrir mão do seu direito de casar-se contigo, aí sim eu vou exercer o meu. No verso 13, ele vai continuar dizendo: passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Pela lei havia alguém mais próximo que poderia resgatar Ruth, mas Boaz se compromete a no dia seguinte já procurar esse homem para saber sobre o seu interesse em resgatá-la ou não. Boaz não pode garantir que ele mesmo vai se casar com Ruth, mas ele já dá uma garantia para Ruth de que ela seria resgatada de um jeito ou de outro. Eu não posso garantir que você vai casar comigo, porque se esse homem quiser exercer o direito dele e casar com você, é direito dele, não tem que eu possa fazer. Mas caso ele não queira, eu juro pelo nome do Senhor que eu o farei. Esse homem está totalmente envolvido, comprometido e apaixonado. Olha nos versos 14 e 15, por exemplo. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Boaz está aqui protegendo a reputação dessa mulher. Boaz está preocupado, de modo que ninguém poderia ver que ela esteve lá, porque as pessoas talvez não entenderiam e poderiam julgar Ruth de um modo errado. Ele está preocupado com ela, protegendo a sua reputação, orienta essa mulher: fique aqui, está perigoso, está de noite, mas de manhã, antes que amanheça, antes que alguém possa te ver, você vai sair daqui antes que alguém te veja. E mais uma vez, ele é um instrumento do Senhor para dar a essa mulher provisão. Antes que ela saia, ele pega o manto dela, ela estende o manto e ele despeja ali algumas medidas de cevada, o que era provisão tanto para ela quanto para sua sogra. Boaz está mais uma vez oferecendo para Ruth aqui uma refeição. Do mesmo modo que nós vimos na semana passada, que Deus usa meios naturais para fazer coisas sobrenaturais, mais uma vez Ele está dando provisão para essa família necessitada, provisão para essas 2 viúvas, essas mulheres que eram marginalizadas nessa sociedade e nesse contexto, e essa provisão está sendo estendida a elas, não por um meio extraordinário de pão chovendo do céu, caindo carne do céu, nada disso. Deus está usando um homem comum para fazer coisas sobrenaturais. Mais uma vez, nós olhamos para a vida de Boaz e nós somos desafiados porque entendemos que Deus pode fazer coisas extraordinárias, hollywoodianas, sobrenaturais, mas normalmente Deus usa os meios mais comuns para que a sua vontade prevaleça sobre a vida daqueles que são seus. Isso nos desafia a pensar no nosso papel enquanto servos de Deus, enquanto cristãos. E aí Ruth volta para casa, versos 16 a 18, nós vamos ver aqui um relatório, uma conversa entre ela e Noemi. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará
enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ruth chega, então, desse plano que havia sido feito por Noemi, e aí Noemi pergunta como é que foi, e Ruth fala sobre a bondade de Boaz, e eu penso que é muito interessante a gente perceber o verso 17, quando ela diz para Noemi o seguinte: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Volta uma página comigo, e vai no capítulo 1, no verso 21, quando as pessoas estão percebendo que é Noemi que está se aproximando de Belém, e elas se perguntam, é Noemi que está vindo? E Noemi fala, olha, eu não quero que me chamem mais de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me tornou muito amarga. E aí no verso 21 ela vai dizer o seguinte, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E agora nós vemos Ruth prestando um relatório, dizendo que Boaz deu a ela 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Se Noemi entendia que o estar de mãos vazias era um sinal que Deus havia estado contra ela, que Deus havia pesado a sua mão sobre ela, nós vemos agora por meio dessa mesma expressão, Boaz utilizando isso para se revelar como sendo um instrumento do Senhor exercer a sua bondade para com elas. Boaz é um instrumento que Deus está usando para mostrar a sua bondade, tanto para a vida de Ruth, quanto para a vida de Noemi. E agora Noemi, diante disso que houve, com toda a experiência que ela tem, ela aconselha a Ruth mais uma vez. Ela diz, olha, você fez o que precisava ser feito, agora espere que Boaz vai resolver isso. Vamos aguardar, vamos saber o que vai acontecer, sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Uma bela história de amor, que nós já podemos ter alguma noção de como isso vai terminar. Será que o parente mais próximo que tem a prioridade vai exercer o seu direito de resgatar Ruth, ou caberá a Boaz fazer isso? Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Mas graças a Deus, irmãos, esse não é o fim da história para nós. Olhar para essa história é sermos relembrados semana após semana de que essa história aponta também para a maior das histórias e para a nossa própria caminhada. Ruth era uma mulher estrangeira, para que ela desfrutasse plenamente dos benefícios de se tornar povo de Deus, deveria haver alguém que a resgatasse. Deus demonstra sua bondade para com Ruth, dando a ela um resgatador, da mesma forma que a bondade de Deus é estendida a nós, por meio do nosso grande resgatador, que é o nosso Redentor, Jesus Cristo. É interessante a gente pensar que essa lei do levirato, essa lei que estabelecia alguns pré-requisitos para que alguém pudesse se tornar um resgatador, é uma lei também que ela é cumprida em Cristo e aponta para Jesus o tempo todo. A lei judaica definia que alguém que quisesse se tornar um resgatador, para que alguém fosse um resgatador, essa pessoa deveria preencher 3 requisitos, pelo menos. O primeiro deles é o requisito da identificação. Ele precisava ser parente, ele precisava ter uma identificação com o resgatado. Eles deveriam estar relacionados, em certo sentido, por laços de sangue. Tanto que o texto vai dizer, e o autor vai mencionar o tempo todo, que Boaz era parente de Elimeleque, que foi marido de Noemi. Que Boaz era um possível resgatador, exatamente porque ele tinha essa identificação, eles pertenciam à mesma família. E a grande notícia que o Evangelho nos traz é que o nosso resgatador, Jesus, ele cumpre também esse requisito para nos resgatar, porque ele se identifica conosco, porque quando ele encarna, ele se torna carne, ele se torna exatamente como um de nós. É o que o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 2, dos versos 14 a 18. O texto ele vai ser projetado, mas ele diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A grande notícia do Evangelho é que Jesus é o nosso resgatador, porque ele cumpre esse primeiro requisito. Ele se identifica conosco. Ele sabe o que é ser um de nós. O segundo requisito que um resgatador deveria ter era a qualificação. Ele tinha que ser capaz de arcar com todo o custo envolvido. Se você for pensar em termos econômicos e financeiros, Boaz ele se tornaria responsável pelo sustento de Ruth e Noemi. Então, não bastava que ele se identificasse. Não era suficiente apenas que ele fosse parente se ele não tivesse condições de cumprir esse resgate. Não bastava que ele fosse apenas parente se ele não fosse capaz de pagar esse preço para se qualificar como um resgatador. E a grande notícia que o Evangelho traz para nós é que, além de se identificar conosco, Jesus ele é perfeitamente qualificado para ser o nosso resgatador, porque ele fez isso com o maior preço que poderia ser pago, que é a sua própria vida. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 a 20, ele vai dizer o seguinte, 1 de Pedro 1, do 18 a 20, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus se identifica conosco. Jesus se qualifica como um resgatador. Mas a lei exigia que, além da identificação e da qualificação, deveria haver também disposição para que alguém fosse um resgatador. Ainda que Boaz fosse parente de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, ainda que ele tivesse condições e fosse capaz, de nada valeria se ele não tivesse interesse em resgatá-la. A lei permitia que ele se tornasse um resgatador, mas ele não era obrigado a isso. Tanto que no texto nós vemos que havia um outro parente mais próximo e que Boaz o procuraria para ver se ele tinha interesse ou não em resgatá-la. Ele não era obrigado a fazê-lo, mas se ele quisesse, ele deveria ter a identificação, ele deveria ter a qualificação para mostrar ali a sua disposição e exercer esse direito. A grande notícia do Evangelho é que Jesus se identifica conosco. Jesus ele é qualificado para nos resgatar. E ele também se dispôs a pagar o preço pelo nosso resgate. E ele fez isso com a sua própria vida. João capítulo 10, versos 17 e 18. Esse próprio Jesus está conversando com os seus discípulos. E ele vai dar uma das declarações mais interessantes de todo o Evangelho, quando ele diz o seguinte, vamos ler a partir do 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Jesus se identifica conosco, ele se tornou um de nós. Jesus é qualificado para nos resgatar, porque ele nos comprou, não foi com coisas perecíveis como prata e ouro, mas foi com seu precioso sangue derramado. O apóstolo Pedro vai nos dizer que ele se apresenta como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Se nós conhecemos um pouquinho da lei judaica do povo de Deus, do povo de Israel, nós somos relembrados que havia alguns rituais que simbolizavam o perdão de pecados, dentre eles um cordeiro que era sacrificado anualmente, na festa da expiação, e esse cordeiro precisava ser sem mancha, sem defeito,
sem ruga, esse cordeiro era imolado, o seu sangue era aspergido no altar, e essas coisas o escritor de Hebreus vai dizer para nós que eram sombras da realidade que haveria de vir, e essa realidade vem em Jesus. Na ocasião do seu batismo, ele se apresenta no Jordão para o seu primo, João Batista, e João se refere a ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se qualifica, e Pedro vai dizer nesse texto que nós lemos, que ele se apresenta como sendo esse Cordeiro sem mancha, sem defeito. Ele está perfeitamente qualificado para ser o nosso resgatador. Ele se identifica conosco, ele se qualifica como um resgatador, e ele tem essa disposição, porque esse texto que acabamos de ler, de João capítulo 10, nos mostra que Jesus está totalmente disposto a pagar o preço pelo nosso resgate. As pessoas pensam hoje num Jesus histórico, apenas, num Jesus vítima de conspirações políticas, num Jesus que veio para brigar com o império, num Jesus que veio para ser vítima de uma trama totalmente articulada, e como se ele tivesse sido, em última instância, morto por essa traição, pela traição de Judas, pela ganância dos religiosos, pela maldade das pessoas, por lutar contra o sistema. Meu irmão, Jesus foi muito mais do que tudo isso. Esse personagem histórico, embora ele tenha sido um personagem real, ele não pode ser resumido a esse personagem que foi morto porque brigava contra o sistema, não. Acima de qualquer coisa, Jesus foi morto porque ele mesmo deu a sua vida. Ele diz isso: essa autoridade eu recebi do meu Pai, eu mesmo dou a minha vida e eu a retomo. Eu tenho autoridade para fazer todas as coisas. Ele não foi morto como vítima de um sistema articulado. Ele deu a sua própria vida porque ele estava disposto a ser o nosso resgatador, e isso muda a forma como nós enxergamos todas as coisas. Todos esses meios, essa covardia, essa ganância, esse plano, essa trama que o levaram à cruz, foram meios para fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, o texto vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus sempre foi o único meio pelo qual os homens podem ser salvos. Ele é o nosso resgatador. E quem somos nós nessa história? Nós somos representados em Ruth. Nós éramos estrangeiros, não merecíamos os benefícios de sermos parte do povo de Deus. E no nosso caso, nós somos indignos também por causa dos nossos pecados, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas do mesmo modo que Ruth, embora não merecesse, ela foi resgatada, e nesse resgate ela se torna parte do povo de Deus, e ela passa a herdar todos os benefícios que isso incluía. Nós também fomos resgatados por alguém que se tornou como um de nós, ou seja, se identificou como um resgatador, assim como Boaz em relação a Ruth. Nós fomos resgatados por alguém que viveu uma vida perfeita, ou seja, se qualificou como um resgatador, do mesmo jeito que Boaz tinha as qualificações para ser o resgatador. E nós fomos resgatados por alguém que, por meio da sua morte na cruz e na sua ressurreição, ou seja, a disposição para ser um resgatador, nós fomos resgatados por esse Boaz melhor e verdadeiro que é Jesus. Nós fomos acolhidos agora na família de Deus, e por causa desse resgate, desse preço que foi pago, nós passamos a ter os benefícios de alguém que é filho desde sempre, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Porque Jesus foi tratado na cruz como um de nós. Nós somos recebidos na família de Deus e somos tratados como justos, como somente Jesus fez. Essa é a mensagem do Evangelho. É olhar para essa história, é perceber detalhes interessantes, é compreender o contexto histórico, é analisar essa história de Boaz, de como a gente aprende com Boaz, com Ruth, com Noemi, mas é, acima de tudo, olhar para essa história e ser relembrado de que em Jesus nós temos um resgatador, em Jesus nós temos o nosso Redentor, em Jesus nós temos o Boaz melhor e verdadeiro que nos resgatou de nós mesmos, do nosso pecado, da maldade, do inferno, da separação eterna de Deus, e nos trouxe agora, o escritor bíblico vai dizer, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a esse reino que nós pertencemos.